Mano, ó, é louco porque, infelizmente, tá ligado? Na era dos dados, né, que é essa que vivemos agora, a gente tem uma mania ridícula, inclusive, mas que também não é culpa nossa, assim, não é culpa totalmente nossa, né? É, que é de entender que sucesso se mede com números, tá ligado? Que a parada deu certo quando existe números. Então acaba que muita gente vem me perguntando hoje como que a coisa estourou, tá ligado? É tipo um barato da vez, mas o barato não estourou. Ou ele sempre foi a mesma coisa, tá ligado? Ele sempre foi isso daqui e vai continuar sendo, porque a missão é muito maior. É miniatura que fala de coisas grandes, de coisas muito grandes, tá ligado? Então, a quebradinha também não é pra pegar um monte de elemento, aquela energia toda da quebrada e deixar na casinha, não cabe, mano. É muita ideia, tá ligado? É muito sentimento, é muita energia, não cabe nisso daqui. Isso aqui é nada mais, mano, nada mais do que tipo um interfone, tá ligado? Que pega uma coisa daqui, aí pega outra coisa daqui e faz essa transitação assim, que faz essa entrega. A quebradinha é esse meio, tá ligado? É onde reúne as coisas, é onde as coisas se conversam, saca? Então ela não é nem ao começo nem ao final, ela tá ali no meio, assim. Então, nossa, deu mais ideia de falar de coisa, mas vamos continuar o ritmo de antes. Mano, eu nunca quis ser artista. Artista. Quem é que sonha em ser artista, gente? Vocês sonham em pagar conta, tá ligado? Eu sou o Marcelino Melo, o Nenê, o menino do drone. Tem a quebradinha agora também. Sou um jovem residente da Zona Sul de São Paulo, 26 aninhos agora, olha só que coisa, hein? Eu não sou de São Paulo, sou alagoano, chegamos porque, enfim, não é só eu, é minha família inteira. Chegamos direto pro Campo Limpo, direto pra Zona Sul e, enfim, estamos lá até hoje. Eu vivia em Alagoas, né? Numa cultura, enfim, local completamente diferente desse daqui que a gente está acostumado, agora acostumados, né? E aí também é uma violência muito grande essa forma com que o nordestino, principalmente a criança nordestina, sai do seu lugar, vem para esse lado aqui do Sudeste, principalmente São Paulo, começa a viver essa loucura que é completamente diferente e você precisa se adaptar muito rápido e muito fiel, né? Você precisa mentir muito bem de que você não é nordestino, né? Você tem que esconder a fala, enfim, tem que esconder o seu jeito de andar, de se vestir e tudo mais. Somos de Alagoas, né? E aí, uma das coisas que faz parte dessa violência transitória em São Paulo, né? Eu quero falar em São Paulo porque eu quero criticar São Paulo, mas eu amo muito, odiando. Que é uma das violências que você sofre quando você é nordestino, que você vem morar em São Paulo, a partir desse momento você não se chama mais pelo seu nome. A partir desse momento você é uma variação do seu estado. Tá ligado? O baiano é chamado de Bahia, o Ceará é chamado, às vezes, de cearense, mas é chamado de Ceará. O Paraíba é chamado de Paraíba, o Alagoano é chamado de Lagoa e assim sucessivamente, tá ligado? E aí começa a ter contato com algumas coisas que é diferente da minha vivência anterior, mas que tenho contato com outras coisas que passam a formar, né? Passam pelo menos a começar a lapidar o que hoje é o Nenê, o que hoje é o menino do drone, o que hoje é o Marcelino educador na fábrica de cultura, por exemplo, saca? Então, hoje eu entendo que é um momento transitório interessante de 2009 até agora 2020, por exemplo, onde que eu passo a me entender como um produtor que tem importância, né? Um produto que tem importância para a periferia, passo a entender como um artista que também tem relevância tanto na cena artística periférica quanto para a periferia num todo. E aí é interessante, acho que a gente pode ficar aqui um dia falando sobre isso, assim, sobre essa ruptura, né, cultural, primeiramente, depois essa violência que é sair de um lugar, vir para outro completamente diferente e a gente deságua tudo em arte depois, né, mano? A gente fala do passado hoje como se a gente entendesse o que aconteceu no passado ainda no passado, saca? Acho que foi muita viagem, dá para entender? Tá ligado? Tipo assim, a gente tende a ter essa vaidade de falar hoje, tipo assim, então se iniciou-se em 2009. Não, tá ligado? Tipo assim, hoje eu entendo que aquelas coisas que aconteceram naquele momento dá vazão
para que hoje eu possa fazer esse monte de coisa e ter autenticidade, tá ligado? Começou ali entre 2010 e 2011, e aí é um momento que, mano, não esqueço, tá ligado? Que é quando na escola em que eu estudava, acredito que a 7ª série, foi uma ONG lá, tal, tipo, um pessoal, um coletivo próximo da quebrada, que tinha algumas atividades de hip hop, tá ligado? E aí eles foram apresentar algumas coisas nessa escola, e aí eu e meu irmão Max fomos uma das crianças, pessoas, enfim, que assistiram esse rolê, e aí que curtiram muito e foram atrás, enfim, para saber quem eram aquelas pessoas e por que elas faziam aquilo, né? E aí tem algo interessante que o que fisgou para a gente conhecer esse movimento é que em Alagoas, na infância e tal, eu vou estar sempre voltando nessas coisas, tá ligado? Até porque a vida é esse, né, esse costurar. E aí eu fazia capoeira, né? E aí uma das atividades dessa ONG era capoeira, que foi o que fisgou. Só que aí a capoeira foi só uma provocação, tá ligado? Porque na verdade eu conheci o hip hop. Aí conheci o hip hop, já era. Aí eu queria ser MC, fui um tempo. Queria ser DJ, não deu certo. Queria dançar, não rola, tá ligado? Só grafitar que eu não tentei. Aí começa o meu envolvimento assim com pessoas, e aí eu costumo dizer hoje que tem uma luz muito forte, tá ligado? Essa luz sempre me guiou para conhecer pessoas certas nos momentos certos, tá ligado? Ou pelo menos para eu ter a capacidade de ouvir essas pessoas. Então aí eu conheço o Gaspar, África Brasil, aí eu conheço o DJ Thanos, África Brasil, aí eu conheço o Banks, Backspin Crew, e aí eu conheço toda essa galera da Zona Sul ali, muito importante pra cultura de rua, tá? Saca? Aí começo a entender o hip hop, e aí começa o primeiro contato com arte. E aí, repetindo, né? Hoje eu digo que é um primeiro contato com arte, mas que na verdade no momento era só umas atividades da hora, que não era ficar panguando na rua, é da hora também ficar com a molecada na rua, mas que ficar fazendo coisas que eu não conhecia e que eram atividades legais, tá ligado? Então, isso foi bem louco. O rolê audiovisual, né, a minha vivência audiovisual e fotográfica começa em 2013. Ainda estava lá eu em 2000, sabe lá Deus quanto, fazendo aula de break. Eis que o educador de break compra uma câmera, tá ligado? Ele comprou uma câmera Nikon e eu não tenho mais. Mano, sumiu essa câmera, uma putz, não vou lembrar agora o nome, uma Cybershot. E aí eu me encantei, mano. Puta que câmera da hora, e o bagulho faz umas fotos, mano, da hora. Aí eu resolvi comprar essa câmera, tá ligado? E aí eu tava fazendo umas fotos. E aí eu tava postando na internet, né? Daí o pessoal ficava me enchendo o saco, mano, você tem que assinar, porque passa, tem que assinar, e eu não tenho esse barato de colocar meu nome nas coisas, né? Tanto que as pessoas sabem meu nome Marcelino agora de uns dias pra cá, mas enfim, eu tenho vulgo pra tudo que é lugar. E aí eu começo a pensar no nome Fluxo, né? Começo a pensar no nome Fluxo, mano, que é um nome da hora, e esse nome tem uma fluidez bonita, eu sempre gostei desse nome Fluxo, e eu ficava viajando que tudo é um fluxo, e é de fato. E aí eu resolvi chamar aquilo de Fluxo Imagens. Enfim, começamos a entender muito bem o que era o audiovisual. Daí começamos a pensar, eu e meu irmão, o que seria um audiovisual periférico por algumas coisas. Meu irmão ele fala uma frase muito, muito interessante. Duas frases que ele fala que eu acho muito louco e eu sempre falo para parecer inteligente. Uma é: mano, é importante colocar a cereja no bolo, mas não se pode fazer um bolo de cereja, mano. Tá ligado? Outra coisa que o meu irmão fala e eu acho muito importante, vamos pegar a dificuldade que a gente tem em transformar em estética. Isso a gente fez, tá ligado? Isso a gente fez muito. Mano, não tenho dinheiro pra comprar uma câmera bala. Dane-se, vamos adotar então a estética dessa câmera, o que essa câmera tem. Então nosso trampo vai ser voltado pra isso. Mano, a gente não consegue gravar no centro. Dane-se, a quebrada que é nosso centro. Tá ligado? Então a gente começa a entender um audiovisual que fala, respira e, enfim, glamoriza talvez, mas que ele pensa a periferia, tá ligado? E não precisa necessariamente estar no festival bala. Se tiver, da hora, tá ligado? E se não tiver, quem tá perdendo é os caras.
saca? Então, isso é interessante. É isso, né, mano? E aí fica no barato de produtor, aí fica o barato de produtor. Eis que acontece, enfim, uma fatalidade há 5 anos atrás. E aí, um tempo depois, eu tive um seguro de vida de morte, né? Porque se fosse seguro de vida, tá vivo. Um seguro de morte, uma grana. E aí eu fiquei pensando, mano, pobre é foda, né? Pobre nunca tem dinheiro. Aí quando consegue uma moedinha, mano, fica tentando articular como que vai gastar. Pobre é um negócio. Aí, mano, eu tava pensando, eu vou comprar uma moto. Aí o meu outro eu falou assim, meu irmão, mas você não tem carta. Você vai tomar o primeiro enquadro, você vai ficar sem essa moto e sem a moeda. O que você vai fazer? E aí tava mexendo naqueles aplicativos de venda dessas coisas usadas. E aí eu vi um drone. E aí eu havia tido contato com o drone uma vez, mas só de ver mesmo, de enxergar o que que era. E aí que eu decidi, não, eu vou comprar um drone. O que eu vou fazer com o drone? Não sei, mas eu vou comprar um drone. É uma câmera que voa. Vamos lá, gosto de voar, gosto de câmera. Pronto, tá certo. E aí começa essa coisa da imagem aérea, que um tempo depois, é história, velho. Que um tempo depois vira menino do drone, um tempo depois ainda. Essas imagens aéreas da periferia, né? Aí eu mudo o olhar sobre periferia, eu mudo o olhar, isso fotograficamente falando, né? Mudo o olhar principalmente para que visão aérea é essa que a gente não tinha até que os drones existissem. Que visão é essa que só os caras da polícia lá, do Águia lá, ou só o comandante Hamilton, tá ligado? Ou só esses caras de TV, de programa policial, tinha da favela. Que imagem é essa que só os caras tinham? E que os caras nunca passou pra gente, tá ligado? Será que é muito bonito? Será que é muito feio? Será que é tão belo que os caras não soltam, tá ligado? Ou será que essa beleza talvez nem existe e nós estamos romantizando a parada? Então aí eu começo a tentar entender que imagem da periferia eu posso construir a partir do drone, tá ligado? E depois deságua na quebradinha, tá ligado? Que na real é uma soma disso, assim, é um monte de ideia, um monte de coisa que precisa dar vazão em alguma coisa, e aí depois tudo isso deságua na quebradinha, tá ligado? Mano, a quebradinha nasce, acho que como tudo que vem nascendo na minha vida e vai continuar nascendo outras coisas, tá ligado? É capaz de quando eu sair daqui, eu vou estar, enfim, no transporte e vou pensar em outra coisa e vou executá-la e depois a gente vai estar trocando ideia sobre outro projeto, tá ligado? E aí a quebradinha, como todas essas outras coisas, ela não surgiu assim, me deu uma luz, eu vou fazer agora esculturas periféricas com conceito tal. Não, tá ligado? O barato ele foi acontecendo, eu fui formulando o que era aquilo ali, né? Eu costumo dizer que nós, mano, e aí agora eu tô falando da matéria, tá ligado? Tipo assim, esse monte de carne e outros órgãos que nos seguram, mano, tipo assim, é só pra abrigar, tá ligado? Então, tipo assim, quando eu tô fazendo alguma coisa, e aí especificamente de arte ou de comunicação, não é sobre eu, o Nenê ou o Marcelino, tá ligado? Ou o menino do drone, ou a quebradinha. Não é sobre eu. Nada é sobre a gente, na verdade. Tá ligado? É sobre uma ideia que se manifesta em alguma coisa. Então, daí, primeiro essa ideia. E isso eu tô falando do meu processo criativo. Né? Primeiro essa ideia começa a acontecer, depois eu vou entendendo o que eu tô fazendo. É como se não fosse meu, tá ligado? Mano, eu tô aqui, enfim, tô em casa e aí eu gosto de fazer coisinhas com as mãos, eu gosto de fazer essas coisas de... Às vezes você não tá fazendo nada, tá ligado? Eu li o livro esses dias que falava sobre... Como que era? Era procrastinação criativa. Mano, talvez isso nem exista, tá ligado? Talvez isso nem faça sentido. Mas a quebradinha foi em algum momento isso, tá ligado? Tipo, um momento que eu tava suave no rolê sem fazer nada. E aí eu resolvi fazer uma caixa d'água. E aí conecta diretamente com a imagem aérea, tá ligado? Mas falando da ideia da quebradinha, não existiu essa ideia. Um dia eu vou fazer uma parada super conceituada nesse rolê, tá ligado? A coisa foi acontecendo, eu fui entendendo e daí fui depositando mais coisa nisso. Mano, eu preciso depositar mais sentimento aqui, preciso falar sobre tal tema aqui, preciso como que eu coloco as coisas agora, tá ligado? Então existe um estudo também, lógico, é um conhecimento empírico, né? Primeiramente, mas depois começo a colocar muita energia e força ali. Tanto que, se não estaríamos aqui trocando essa ideia. A primeira coisa, a miniatura, né, que eu fiz, que depois veio a virar quebradinha, porque também tem um tempo aí, foi uma caixa d'água, tá ligado? A segunda coisa
que eu fiz foi um telhado. Então, tipo assim, pensa. Mano, olha como nós é doido no rolê. Como que você constrói uma casa, né, mano? Você tem o terreno, ou às vezes você não tem. Vai lá, cava o barato, faz um alicerce, da hora, mete os ferros no rolê, porque precisa aguentar, tá ligado? Faz as paredes, enche as colunas, bate uma laje ou coloca um telhado, aí você coloca a caixa d'água. Esse é o processo natural, né, da coisa. Não, eu não, porque eu quero ser diferenciado no rolê. Eu fiz uma caixa d'água. Aí depois eu fiz, tipo, ao contrário, tá ligado? Isso. Mas tem um porquê, que é, quando eu começo... Aliás, quando eu fiz meu primeiro voo, tá ligado? De drone, que nem sabia pilotar, mano. Subi e fui na fé de Deus ali. Quando eu fiz meu primeiro voo de drone, e aí quando eu fiz a minha primeira foto, teve duas coisas que me chamaram muita atenção, e aí, acho que é natural até, né? Que me chamaram muito a atenção, e aí eu fiquei vendo durante alguns dias, até eu decidir que eu ia fazer, que eu ia me focar em imagem aérea, que é um monte de pontil azul, um monte de caixa d'água, mas tipo assim, um monte, mano, um monte de caixa d'água. Outro, o cinza chumbo da telha brasilite, tá ligado? Esses dois elementos, mano, roubou a brisa. E aí eu fiquei dias, mano, dias vendo aquela foto, dias pensando. Eu contei, tá ligado? Na minha primeira foto tinha 60 caixas d'água. Saca? Naquele mar de telha, assim, ó. E eu achei aquilo muito poético, mano, muito bonito. E aí a vida que segue. Alguns anos depois, tendo um trampo voltado pra periferia, um trampo aéreo voltado pra quebrada, porque o trampo pra periferia já existia há um bom tempo. Aí um dia eu tava de férias, minhas primeiras férias, eu gosto de falar isso porque eu quero comemorar que eu tive férias. E aí eu tive as primeiras férias em novembro, entre novembro e dezembro do ano passado, né, de 2019. E aí eu tava lá suave, aí eu peguei uma tampinha de desodorante e aí eu falei assim, mano, esse barato se parece com uma caixa d'água. Vou fazer uma caixa d'água. Fiz a caixa d'água, escrevi ali, forte e leve, pá, não sei o que, nananã. Vou cobrir o barato com telha. Porque é aquela ideia lá de antes, tá ligado? Como, mano, eu não sei fazer isso aqui, tá ligado? Agora eu vou fazer uma casa inteira. Pum, da hora, achei mó legal, saiu a casa inteira. Tá aqui, a primeira. Aí a coisa muda, porque nós se empolga no rolê. Aí nós quer fazer o barato mais sério porque nós se empolga no rolê. Aí vem essa aqui, a segunda. Aí essa é específica de janeiro já, agora de 2020. Que essa de fato dá início ao que hoje é quebradinha. Então eu achei importante falar dessa aqui porque eu nunca falei dela. Então aí, o que acontece? Aí eu comecei a entender que na real as coisas precisam de escala. Até porque, se eu ia fazer mais casinhas, elas tinham que se conversar entre elas, né? E aí eu fui entender o que era escala. E aí eu vi lá a miniatura de Hot Wheels, 1,40 não sei quanto, que é a escala. Aí, mano, nós é todo fora de padrão, né, mano? Aí eu, tinha feito a casinha, eu queria fazer uma porta de alumínio. Meu sonho era fazer uma porta de alumínio. Qual o tamanho da porta de alumínio? E aí eu fui entendendo que matemática que eu precisava desenvolver para que eu fizesse tudo certinho, né? Tipo assim, mano, essa porta aqui, ela é o tamanho da porta de verdade, tá ligado? É de fato, saca? Esse relógio é também, esse tijolo é, tá ligado? Essa calçada é, essa caixa é também. E aí, que matemática que eu preciso entender para que isso vire de fato verdade, né? E aí eu peguei, enfim, medi, uma porta mede 2 metros de altura, então se eu dividir por 20, quanto que dá? Mano, dá 10 centímetros. 10 centímetros é 2 metros, tá ligado? E eu adotei essa escala. Então, quando as pessoas perguntam, eu já sei responder. Mano, o varal é clássico, tá ligado? É clássico, mano, de você colocar o varal e o filho ou o filho do vizinho passar sujo e sujar o bagulho inteiro. Como que a quebradinha não teria uma coisa dessa, tá ligado? Aí, quando eu fiz isso aqui por pura diversão, e aí eu fiquei olhando e entendi, mano, isso aqui é sobre história, tá ligado? Isso aqui é sobre história, mano. Isso aqui é sobre coisa que passou, é coisa que ainda vai vir, é coisa que talvez não exista daqui a uns anos, tá ligado? Isso aqui é sobre história. Aí a coisa começa a encorpar, aí o barato começa a ficar sério, tá ligado? Aí eu vou fazer o quê? Isso aqui, acho que não vai pegar. Mas aí fazer o quê? Meter o louco. Tem um vitrozinho aberto. Mano, no vitrô você tem o quê? Um shampoo. A quebradinha vai ter um shampoo.
Tem um sabonete? Vai ter um sabonete. Tem azulejo no banheiro? Vai ter azulejo no banheiro, tá ligado? Porque se é pra gente fazer, a gente vai fazer de uma vez. Se não é pra fazer, é melhor nem tentar, tá ligado? Então, é preciso ser fiel às coisas, tá ligado? É preciso, se é pra fazer, mano, faz de verdade. Agora, se é pra fazer meia boca, na moral, não sai de casa, não. Tem um mano, que é o Léo Brito. Mano, amigo meu, monstrão, mestre de foto, me ensinou muita coisa sobre fotografia. O Léo já tinha visão. O Léo falou assim, mano, você tá moscando. Um dia você vai entender que esse barato é maior que você. Eu falei, pode pá. Acreditar na parada como arte, tá ligado? Acreditar como uma coisa maior, surge a partir do Léo, assim, especificamente. Aí depois meu irmão, minha namorada sempre fica injetando umas ideias da hora. E aí eu começo a ir cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E aí isso tem também uma coisa pessoal na quebradinha. E aí vai ser o primeiro lugar que eu vou estar falando disso. Meu pai, de 2001, é isso. De 2001 a 2007, meu pai teve um bar, tá ligado? Nesse meio tempo aqui, eu ainda tô na brisa não, né? Eu ainda tô na luta de começar a entender como que a masculinidade te constrói de uma forma que você vira nada no futuro, tá ligado? Como que a masculinidade te coloca no lugar que você vivencia um monte de coisa e quando você tem 30 anos você não consegue falar nada pras pessoas, tá ligado? Você trava. Então, o projetinho que deu certo foi esse de acabar com a gente, tá ligado? Então, como que eu vou falar isso? Talvez não seja em palavras, tá ligado? Talvez eu use a quebradinha pra falar disso, tá ligado? O número 43, ele tem um porquê, essa plaquinha tem um porquê, a mesinha tem um porquê, a frase lá no fundo do bar tem um porquê, o calendário tem um porquê, tudo aqui tem um porquê nessa casinha, tá ligado? Aqui, mano, meti o louco. Porque aqui precisava falar de mim, tá ligado? A todo tempo aqui na Quebradinha nós estamos falando de história, estamos falando de coletivo, estamos falando de quebrada, estamos falando de um universo, mano. Mano, um universo que tem uma pluralidade que você não consegue medir. Nem que você queira, você não consegue medir. Fica aí pros antropólogos aí, tá ligado? O número da casa era 43. Lá na rua Padre Cícero, lá na cidade de Carneiros, lá no estado de Alagoas, tá ligado? Então, essa casinha aqui ela é feita pra isso. Ela tem uma plaquinha de costura aqui, pra eu não esquecer que minha tia é costureira, tá ligado? Ela tem uma frase eu gosto de falar dessa frase aqui, mano, que é fiado só amanhã. Meu irmão, eu achava esse barato genial, mano. E aí eu lembro quando meu pai tava escrevendo essa frase lá no bar. Essa frase é da hora. E aí eu quis colocar aqui. E aí, o nome do bar do meu pai lá não era Lagoa, tá ligado? Só que aqui na Quebradinha eu preciso entender que é uma estética visual periférica do Sudeste, tá ligado? Eu tô usando a estética visual de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, enfim, outros lugares também, mas é que às vezes muda um pouco. E aí como que eu coloco isso? Bar do Lagoa. Por quê? Porque quando eu fiz essa casinha aqui, fazia 5 anos que meu pai tinha falecido, tá ligado? O dinheiro que eu comprei o drone veio do seguro de vida ou de morte do meu pai, tá ligado? Então, isso daqui tá aqui hoje porque existe uma cadeia de coisas que se você começar a entender essa cadeia de coisas, vira uma parada que você não domina mais, tá ligado? Vira uma parada que é tão maior que você, e aí eu volto a dizer que não é sobre mim, não é sobre a produtora, não é sobre o menino do drone, não é sobre meu irmão, não é sobre o corpo físico, tá ligado? É sobre o que o universo te deixa, mano. Então a quebradinha é tudo isso. Caralho, eu falei um bocado de coisa pra falar que a quebradinha é isso. Da hora, gente. Mas antes eu quero só dar uma risada. Sabe por que o número é 8 dessa daqui? Porque era o número da casa do Chaves, mano. Que lá, mano, perto da casa da minha namorada, tem um pico que arruma celular, que é igualzinho assim, é verde e tem um desenho do Android, tá ligado? Só que depois que eu fiz essa casinha, e eu fiz pensando nessa casa, mano, essa parte da frente. Só que quando eu fui lá depois que eu fiz essa casinha, esse barato não existe, mano. Uma viagem, porque eu lembro, mano, eu lembro fielmente que eu já vi esse lugar, mano. Aí depois eu fui lá, procurei pra caramba na rua que eu achava que era e não tinha. Não sei se pintaram, ou se nunca existiu, ou se só existe agora. Que viagem. Visualmente falando, 2020 vai ser marcado, e espero que só 2020, vai ser marcado pelas máscaras, tá ligado? Como que, mano, em que época que aconteceu tal coisa? Mano, aconteceu na época da Covid. Mano, aconteceu em 2020, o ano da Covid, tá ligado? Isso, daqui a 80 anos, nós vamos estar trocando essa ideia. Eu espero que eu esteja daqui a 80 anos trocando essa ideia, tá ligado? E a gente vai lembrar desse momento como um momento histórico,
tá ligado? Isso é histórico, mano. O que a gente tá vivendo hoje, quem sobreviver pra contar vai ter uma história 1000 grau. E isso vai estar nos livros de histórias em pouco tempo. Como que eu faço para visualmente, quando a pessoa vê essa casinha aqui, ela saber que ela foi feita em 2020? Como que eu faço para marcar tudo que tá, não tudo, né, porque aí seria muita pretensão, mas como que eu faço para exemplificar, para, enfim, localizar uma pessoa que vai ver essa casinha daqui a 30 anos, tá ligado? Mano, qual que é o elemento hoje que você nunca imaginaria em ver na rua, tá ligado? As máscaras. Saca? Eu quis fazer um varal de máscara. Antes de eu decidir sobre o que eu iria falar nessa casinha, eu sabia que eu queria pôr máscara. Eu sabia disso. Não, eu quero pôr máscara. Vou fazer um varal. Porque são os novos varais de hoje, tá ligado? Inclusive, eu venho reparando que a máscara é o novo lixo. Mano, o ano passado, se você passasse na casa de alguém e tivesse um varal de máscara, mano, ou você ia dar uma risada assim, ou você pensa assim, meu irmão, o que tá acontecendo aí? Saca? Então, mas 2020 é marcado por isso agora. Então, como que eu localizo sem escrever uma data aqui? Colocando elementos visuais do que hoje é atual. E espero que vire passado muito já. É isso, ok. Então, essa casinha aqui, eu quis falar disso, saca? Da atualidade. Porém, é o seguinte. Aqui, eu queria falar muito sobre o quê? Sobre um sábado à tarde, um dia de faxina, que eu particularmente odeio. Tá ligado? O que eu preciso pra isso? Mano, um rodinho. Saca? Que o Thiago Ventura lá ficou, mano, um rodinho. Um rodinho. E como? Sujo, porque você tá na função ainda, né? Um baldinho com um paninho dentro. Sujo. E com água. Enfim, o tanque, a escadinha, uns lixos aqui, né? Porque, tá ligado? É dia de função, né? Pá, uns lixos aqui. E aí eu quero dizer que essa sacola é sacola mesmo. Eu sou o reflexo de pelo menos as 10 pessoas que eu gosto de estar perto, tá ligado? E aí eu gosto disso porque, né, mano, você vai somando as ideias ali. O Ronaldo, mano, Ronaldo Matos do Desenrola me falou esses dias, tem poucos dias, ele me falou assim, mano, o que você tá fazendo é colocar beleza no feio, tá ligado? A gente tá todo o tempo dizendo que a quebrada é bonita. A gente tá todo o tempo dizendo que a estrutura, tá ligado? A estrutura, a engenharia da quebrada é muito avançado, tá ligado? Eu não quero também dizer que eu pretendia fazer com que as pessoas olhassem a quebradinha e passassem a entender a favela como um lugar belo, como um lugar rico, como o centro de fato, tá ligado? Eu sei que a quebradinha ela acaba fazendo isso e o trampo como um todo que a gente vem construindo, tanto no audiovisual quanto na arte, ele acaba fazendo isso, mas eu vou ter que confessar que isso não era uma coisa que eu pretendia. Eu não queria fazer a quebradinha, eu não pensei, aliás, em fazer a quebradinha pensando assim, mano, eu vou fazer um barato para fazer com que as pessoas entendam que é bonito a quebrada. Não, ok, eu pensava nisso também, tá ligado? Porque eu acho muito louco a quebrada, eu acho muito bonito, mano, a quebrada. Só que as coisas foram acontecendo. E sim, as pessoas, elas se identificam. Quando elas veem as pessoas de quebrada, falam assim, mano, que bagulho louco. Como eu nunca vi nada assim. Pô, lá no Instagram, lá o barato bomba e um monte de gente manda uns negócios assim que você chora, tá ligado? De falar assim, mano, que louco. Como que algumas esculturinhas de favela iriam estar despertando esse tipo de coisa em pessoas, tá ligado? Principalmente gente que saiu da quebrada antes de entender o belo. Tá ligado? Um monte de gente saiu da quebrada, e aí, enfim, cada um com seus motivos, saiu da quebrada sem entender que aquilo era belo, saiu com aquele olhar da Faria Lima, tá ligado? Saiu com aquele olhar de quem tá no centro, de ver que essas casinhas aqui, essa daqui, que é interessante, que remete a um comentário que o mano fez esses dias. Quando você vê essa casinha aqui, que ela tem os ferros pra fora, tá ligado? Ok. De um ponto de vista técnico, tá ligado? E profissional, é errado esse arame tá pra fora. Ele tá aqui porque um dia essa casa vai ficar maior, saca? Que é o que não nos deram, né? Que é moradia, entende? Então é sobre isso também. Aí as pessoas veem a quebradinha e aí tem
diversos olhares, assim, isso é muito louco. Um que é o olhar da pessoa de quebrada que ainda tá na quebrada e já entende a quebrada como beleza, que fala assim, mano, que da hora, mano, representatividade, precisa estar no lugar de arte e nos lugares de arquitetura, precisa estar, pô, da hora. Tem a visão da pessoa que saiu da quebrada antes de ter esse entendimento, que fala assim, mano, que muito louco, me faz lembrar ao que eu vivi em tal pico, em tal lugar, em tal época, e que hoje eu sinto saudade, tá ligado? É da hora porque tem os profissionais das construções civis, né? Que olham e falam assim, mano, que bem louco, mano, é uma engenharia interessante, blá, 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 toda aquela coisa, né? Isso é legal também. Ter olhado dos artistas que olham assim, mano, como que você conseguiu colocar o sentimento tal, a época tal dentro de uma obra, saca? Então assim, essa coisa ela acaba acontecendo, mas que eu também não pretendi fazer isso. Quando eu percebi que isso acontecia, eu investi mais elementos, investi mais tempo pra provocar ainda mais essas sensações. Hoje, mano, eu decido o que eu vou fazer numa casinha, aí começo a fazer ela, me deixo levar ali na coisa e ela vai me dar o que tiver que me dar, tá ligado? Mas que tem algumas coisas que eu gosto de colocar pra servir um pouquinho de isca, assim, pras pessoas. Quando olhar tal coisa, falar assim, mano, eu vivi tal coisa em tal lugar com a minha avó, por exemplo. Ou meu cachorro, sei lá, ficava nessa laje, saca? Então tem algumas coisas hoje que é de propósito que eu, vou colocar ali. É igual o lance do quadro, tá ligado? Tem o lance do, como que chama? O ponto de interesse, né? Na fotografia também tem o ponto de interesse. Onde que eu vou colocar tais linhas e tais coisas para que quando a pessoa olhe, coloque ela no lugar que daí ela vai fazer a leitura do restante da obra, tá ligado? Então tem alguns elementos aqui, e como são muitos, serve para todo mundo, que olha e fala assim, fui fixado nessa casinha e na quebradinha por conta da janela. Da hora, agora eu vou ver o resto. Outro, mano, vi essa placa, da hora, agora eu vou ver o resto. Então, assim, ok, existe mesmo esse lugar, eu entendo e provoco ainda mais de colocar o belo no feio, mas que eu também não vou ser vaidoso em dizer que eu sempre quis isso e eu sonhava um dia em fazer uma obra que falasse sobre isso, tá ligado? Gente, precisa fazer terapia. Quando você começa a fazer terapia, você entende que todo mundo precisa e todos seus amigos e amigas estão doentes. Eu quero falar isso para responder se eu sou feliz hoje, tá ligado? Sim, hoje eu sou feliz. Com um monte de BO para resolver? Sim. Com um monte de conta para pagar? Também. Mas da hora, sou feliz e almejo muitas coisas que ainda vão acontecer. Tá ligado? Sou feliz por quê? Porque eu consigo ter uma liberdade de fazer uma parada em que ninguém me cobra, tá ligado? Ou que pelo menos eu me cobro tanto que outra pessoa com qualquer cobrança que vier é menor do que a que eu já tive, saca? Então, eu consigo falar sobre estética visual periférica usando esculturas. Eu consigo falar sobre o que é a vida na periferia, suas manifestações e nuances a partir da fotografia, tanto aérea quanto terrestre. Eu consigo gravar um filme, um curta, um clipe de um artista que tem extrema importância para a humanidade hoje e não tem mídia, tá ligado? Como que eu não poderia ser feliz com esse monte de coisa? Saca? Acho que é isso.